Bom dia para vocês. Bom, quanto tempo, né? Nós não nos vemos. Vamos dar continuidade aí. Hã? Primeira? Pois é, eu não tava lembrando disso aqui. Tava só online? Ah, tá. Ótimo, então seja bem-vinda. Em andamento, né? Tá ótimo. Excelente. Então, a aula passada, a gente parou aqui, né? Nas regras para nomenclatura no Windows, tá? Então, vocês lembram que tem os caracteres que não podem ser utilizados, né? As duas barras, dois pontos, asterisco, interrogação, essas paradas aqui, né? Então isso aqui o Windows não deixa, certo? E os demais, liberado, né? Letra maiúscula, minúscula, número, ponto, tá? O tracinho aqui, né? O menos, sublinhado. E, ponto importante, né? Quantidade máxima de caracteres por nome, 260. Ok? Só um lembrete aí, né, do que nós vimos na última aula, recapitulando aí. E o Windows, né, ao contrário do Linux, ele não é case sensitive. O que isso quer dizer? Que o Windows não diferencia letra maiúscula de minúscula, tá? Aula com A maiúsculo e aula com A minúsculo no Windows é a mesma coisa, beleza? É o mesmo nome. O Linux, não, tá? O Linux, ele é case sensitive e significa que ele faz diferença entre letra maiúscula e minúscula, ok? Seguindo, né, a estrutura dos arquivos, né, das pastas no Windows é hierárquica, né, como nós vimos lá no Linux, né, tinha a pasta raiz, né, aquela barra lá, que era a primeira, depois vinha as demais, né. No Windows, quem é a pasta raiz? O C dois pontos, né, C dois pontos, barra. Essa é a raiz do Windows. Então, ela é a pasta principal. As demais são subpastas dela. Então, o que nós temos lá de subpasta? Arquivo de programas. Aqui fica o quê? Todas as configurações relacionadas aos programas, os aplicativos que foram instalados no computador. Né? Usuários. Todo novo usuário que se adiciona no Windows, aqui adiciona uma pasta para ele. A própria pasta do sistema operacional, né? O C2. Windows. Tem as configurações do seu Windows. Ok? Os caminhos no Windows, né? Como funciona? Então, tudo começa no C2. Lembrando lá dos 260 caracteres, né? Começa a contar a partir do C2. Então, se eu coloco aqui, né? Dentro de documentos, tem uma pasta que chama fotos. E dentro dessa pasta, eu tenho um arquivo que chama foto1.jpg. Quantos caracteres tem no nome desse arquivo? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Tá? Eu esqueci de contar esse espaço aqui, ó. 48. Ok? Então, tem 48 caracteres o nome desse arquivo, tá? Então as questões vão perguntar exatamente isso. A nomenclatura, a regra de nomenclatura, a quantidade de caracteres, considera só o nome do arquivo? Não, o nome do arquivo e o caminho completo, começando lá no C2. Considera também, conta também as letras ou números da extensão. Nós vamos ver a extensão mais para frente aqui no próximo slide. A gente vai detalhar sobre isso. Ok? Isso aqui, as barras não entram, não são contadas, tá? Porque a barra significa que você está mudando de uma pasta para outra. Ok? Então aqui, essa barra significa que eu saí de C2 e estou na pasta usuários. Aí aqui essa barra significa que eu entrei nessa pasta do meu usuário. Aqui eu estou na pasta documentos, pasta fotos. Só espaço. C2 é um só. Onde? No nome? Nesse nome aqui tem um espaço aqui, ó. O espaço é contado como caractere. Ok?
Espaço é um caractere, né? Nas aulas do Word, nós vamos ver, né? Os caracteres não imprimíveis, aí o espaço é um deles. Espaço, tab, enter, tudo isso é caractere. Beleza? E o Windows 11, ele traz, né, na barra de endereços lá do explorador de arquivos, desta forma, o caminho. Ao invés de barras, tem esse sinalzinho de maior, né? Indicando que você está mudando de uma pasta para outra. Mas, se você clicar aqui em cima, aí ele vai abrir e exibir no modelo padrão, né? Que os outros Windows usam, que é essa daqui. Nome e barra. Diferença só que troca a barra por maior. Se tiver outro lugar, vai. Tá? Aqui, ó. 2 pontos é o quê? Mas se tiver ponto, vai. Por exemplo, foto, ponto, aniversário. É aceito. Não vai ter 2 pontos. Tá? Então, o 2 pontos, ele já não está permitido, já por esse motivo mesmo. O 2 pontos, ele faz parte do nome das unidades. C2 ponto, D2 ponto, que é todos os discos, todo o armazenamento do computador. Pode ser um HD, pode ser um SSD, pode ser um pendrive. Toda mídia de armazenamento tem 2 pontos no nome. Os arquivos não recebem 2 pontos. Beleza? Extensão. Extensão nada mais é do que um sufixo, né? É esse cara aqui, que vem após o nome do arquivo, vem ponto alguma coisa. Isso serve para o quê? Para indicar para o Windows qual o programa que abre, que lê aquele arquivo, tá? Então, quando eu tenho .pptx, o Windows sabe que é uma extensão do PowerPoint, tá? E se eu apagar um pedaço da extensão, ou editar ela, colocar pptx-a, o Windows não vai conseguir abrir o arquivo, tá? Na hora, esse íconezinho do arquivo que muda, ficou uma folhinha em branco, que ele não reconhece. Quando você clicar, vai aparecer uma janelinha. Né? Não reconheço o tipo de arquivo, escolha na lista e qual programa que lê esse arquivo. Aí você escolhe. Aí, se você escolher um correto que vai abrir, beleza. Se não, o arquivo fica inacessível. Beleza? Então, .docx, extensão do quem? Do Word, né? Doc ou docx. XLSX do Excel, PDF, né, um tipo de arquivo, JPG, tipo de arquivo de imagem, né, o PNG também imagem, tá, o MP3, arquivo de música, né, de áudio, MP4 de vídeo, exe, programas executáveis do Windows, né, são programas, todos os programas são executáveis. Zip, arquivos compactos. Então, extensão é isso, só aquele nomezinho que vem. São 3 ou 4 caracteres ali depois do nome do arquivo. Ponto, alguma coisa. Certo? Na extensão, ela tem ou números ou letras, né? A maioria é letra. exe, doc, txt, pdf. Mas existe as que têm número também, né? mp3, mp4, 7zip. Ok? Então, são aceitos. Não são aceitos aqueles caracteres lá não permitidos, né? Mas o que gera a extensão não é o usuário, né? Quem gera a extensão é quem desenvolveu o software. Ok? A gente até pode, né, alterar a extensão, só que o arquivo não vai ser lido. Não sei nem por que o Windows deixa alterar, né? Se não vai funcionar, então já podia ficar bloqueado logo, né? Já deixava travado. Mas é isso. Vamos ver uma questãozinha aqui. Acessando o Explorer, seu computador, você selecionou um conjunto de arquivos e em seguida segurou a tecla Shift e pressionou a tecla Del. Confirmando a mensagem dada na tela, diante desse cenário, assinale a alternativa que corresponde ao resultado correto dessa ação. Então, o que o del faz? O delete. Quando você aperta delete no teclado, o que acontece? Selecionou o arquivo e apertou delete. Apaga, né? E na prática, quando apaga, acontece o quê? Vai para a lixeira, né? O arquivo é enviado para a lixeira. A lixeira é uma pasta que armazena arquivos deletados, ok? Você pode a qualquer momento restaurar aquele arquivo, que é o processo inverso, é voltar ele de onde ele estava, né? Tirar da lixeira. Quando você aperta Shift mais Delete, o
que acontece? Quem lembra aí? O que é o quê? Exatamente. Exclusão permanente, tá? O que isso significa na prática? Que o arquivo não vai para a lixeira. Ele vai deletar direto, vai direto para o espaço, né? Vai para o além. Acabou. Não tem como restaurar, porque ele não vai para a lixeira. Só se for para a lixeira, só com delete. Se você for no delete ou botão direito excluir, aí vai para a lixeira. Shift delete envia diretamente para o além, né? Não para na lixeira. Ou seja, via de regra, não tem como recuperar, tá? Existem algumas características que às vezes pode recuperar, mas já pensa logo, tem que ter cuidado para usar essa tag de atalho, ok? Então, esse excluiu, já era, né? Permanente. Permanente. Exclusão permanente. Por quê? Porque com delete é uma exclusão temporária, porque o arquivo fica na lixeira. Você pode recuperar a qualquer momento se quiser, tá? Então, esse é um atalho campeão de prova, tá? Shift delete. Pode guardar aí no coração, porque é muito útil. Beleza? Interessante aqui. A lixeira, ela tem 10% mais ou menos do tamanho do seu HD ou SSD, armazenamento permanente. Tá? Então, por padrão é isso. Você pode aumentar ela, pode diminuir. Tá bom. Mas vamos dizer que sua lixeira, ela cabe 1 GB de arquivos. E aí você vai escolher um arquivo que tem um tamanho de 2 GB. O que você acha que vai acontecer? O arquivo vai para a lixeira? Não vai, né? Você tem uma lixeira aqui na sala, né? Que só cabe um arquivo de 20 centímetros. Você vai colocar um de 50? Não cabe, né? Então a lixeira do Windows é a mesma coisa. Sua lixeira cabe no máximo 1 GB, por exemplo. Se você escolher um arquivo que seja maior que 1 GB, a exclusão vai ser o quê? Permanente. Vai ser a mesma ação do Shift Delete. Porque o arquivo não cabe na lixeira, mesmo que você apertou só Delete. Aí ele vai te perguntar, o Windows sempre vai te perguntar. É uma exclusão permanente, deseja executar? Você dá sim ou não. Ok? Bom, usando as opções do botão aí, né? Aqui, ninguém conhece os atalhos, né? Copiar, Ctrl C, né? Recortar, Ctrl X. E colar, Ctrl V. Então, quando você copia alguma coisa, um arquivo ou pasta, você está criando um clone, né? Você cria um clone e cola no destino. Quando você recorta, você está movendo, né? Então, você tem uma foto na pasta A, recortou e colou na pasta B. Você moveu. Ela deixa de existir na pasta A e vai existir na pasta B. É igual você recortar uma figura no papel, né? Você recorta com buraco. Ok? Mesma coisa no computador. Ok. Isso aqui é interessante. Quando você arrasta um arquivo ou pasta, tá? Dentro da mesma unidade, ou seja, dentro do mesmo armazenamento, do mesmo HD, SSD, dentro do seu pendrive, por exemplo, se é a mesma letra, de C2 ponto para C2 ponto, de D2 ponto para D2 ponto, o que vai acontecer? Mover, tá? Então move, recorta, certo? É um recortar. Saiu da pasta C2 ponto documentos e arrastou para C2 ponto imagens, vai mover, recortar. Quando você faz essa mesma ação em unidades diferentes, o que acontece? Copia. Por isso que toda vez que você arrasta um arquivo ou pasta do seu HD para o pendrive, o que acontece? Uma cópia. Continua lá no seu HD, tá? Agora, se for 2 pastas dentro do seu pendrive ou 2 pastas dentro do seu HD, aí move, recorta. Ok? Se você pressionar a tecla Shift quando você estiver arrastando, apertou Shift e arrastou, o que vai acontecer? Vai mover, vai recortar, independente se é na mesma unidade ou não. Shift, delete, o Shift Delete, você fala? Não, o Shift Delete é para você excluir de forma permanente.
Aham, Shift e Delete. Esse aqui é arrastar com o Shift pressionado. Você clica no arquivo ou pasta, pressiona o Shift e arrasta. Tá? Onde você soltar, vai mover. Tá? Mesmo que as unidades sejam iguais ou diferentes. Ou seja, apertou o Shift, ele anula esse efeito aqui. Ele vai sempre mover. Tá? Se você apertar Ctrl ao mover, ele vai sempre copiar. Ok? Independente se está na mesma unidade ou não. Tá? São dois atalhos aí que anulam o efeito dos dois anteriores. Certo? Isso é a regra padrão do Windows. Tá? Então, unidades iguais, vai mover, unidade diferente, vai copiar. Apertou o Shift, não importa isso aqui mais. Apertou o Shift, vai mover, apertou o Ctrl, vai copiar. Só lembrar ali que C de Ctrl, C de copia, né? Fica mais fácil. Então, você decorou que o Ctrl copia, esquece o Shift. Na hora que o Shift aparecer, você sabe que ele é o que não copia, então ele é o que move. Ok? E aqui é a mesma coisa. Unidades iguais, move. Pronto. Você sabe que quando é diferente, copia. Ou o inverso, né? Então, tem dois conceitos que confundem, você adota um para você e acabou. O outro vem de tabela, né? E se eu apertar o Shift e o Ctrl, o que vai acontecer? No destino. Não vai copiar nem mover. Vai criar um atalho. Tá? Então, apertou Shift e Ctrl, ele vai... Shift e Ctrl ou com Alt também, né? Ele vai criar um atalho. Né? Nem copia, nem move. O atalho é só o quê? Um link, né? Um acesso rápido. É. Tudo isso aqui é na ação de arrastar. Selecionar e arrastar. Questãozinha aí, ó, de nomenclatura. Vamos ver. No sistema operacional Windows, em sua configuração padrão, os nomes dos arquivos ou pastas possuem algumas regras, sobre as quais é correto afirmar que o tamanho máximo de caracteres que pode ser utilizado no Windows 10 inclui o nome do arquivo e o seu caminho. Tá certo? O tamanho máximo, ele está falando que o tamanho máximo do arquivo é somado o nome do arquivo e o caminho. O que vocês acham? Certo ou não? Parece ser boa essa aqui, né? Parece estar certo. Vamos ver a B aqui. O nome do arquivo do Windows 10 não pode ter os caracteres, aqueles ali, né? De fato não são os permitidos, mas sua extensão sim. A extensão pode ter aqueles caracteres não permitidos? O que vocês acham? Não tem. Beleza? Não pode. Os nomes dos arquivos do Windows 10 podem ter até 128 caracteres. É 128? Qual a quantidade? 260, 260. Tá? 260. Caracteres como barra contra barra e essa galera toda aí podem ser utilizados nos nomes dos arquivos do Windows 10. Podem? Esses aqui? Asterisco, interrogação? Não podem. Tá? Esses são exatamente os que não podem. Nem no Windows 10 e nem em nenhuma outra versão do Windows. O nome do arquivo no Windows 10 não pode ter caracteres, barra contra barra e etc. Mas o nome do seu caminho pode incluí-los. Você está falando, no nome do arquivo não pode, mas no caminho pode? Não. E por que no caminho não pode? O caminho é composto pelo nome de outras pastas anteriores. E se a regra de nomenclatura é para todas as pastas, então não pode para ninguém. Tá? Não, nada. Você tem C2 ponto, downloads. Então, downloads já segue a regra de nomenclatura. Aí lá dentro tem fotos, segue a mesma regra. Entendeu? Foto aniversário, segue a mesma regra. E chega na foto. Tá? Então aqui, letra A. Ou seja, os 260 caracteres aí são contados do nome do arquivo até chegar no C2 ponto, que é a pasta raiz. Que é a primeira pasta de qualquer caminho no Windows. Tranquilo?
De boas? Ó, uma OCP aí, ó. Todo ambiente computacional necessita de um programa que permita que o usuário visualize todos os arquivos existentes, chamado de gerenciador de arquivos. Sobre o gerenciador de arquivos Windows Explorer, do sistema operacional Windows, assinar a alternativa correta. O gerenciador de arquivos pode ser ativado através do acionamento das teclas Ctrl A. Ctrl mais A. Né? Aqui ele fala que o mais é só para indicar que são duas teclas. Ctrl A abre o explorador de arquivos. Ctrl A faz o quê? Ctrl A. Seleciona tudo, né? Ctrl A de AL. Tá? Então esse AL ali é de tudo. Então, selecionar tudo. Não é isso. A cópia de arquivos não pode ser executada a partir do gerenciador de arquivos e tem a função apenas de exibição. Então, no seu explorador de arquivos, você pode só ver, não pode copiar os arquivos que estão lá dentro. Você pode só visualizar? Não, né? O gerenciador de arquivos pode fazer tudo. Criar, editar, apagar, mover e visualizar. Tudo. C. O gerenciador de arquivos não tem opção de exibir arquivos ocultos do sistema. Verdade ou falso isso aqui? O que vocês acham? Pode ver os arquivos ocultos ou não? Pode, né? Claro que pode. Os arquivos estão ocultos, não aparecem. Mas você vai lá nas configurações, tem lá. Exibição, lá na barrinha lá de endereço, tem lá. Exibir arquivos ocultos. Ele vai mostrar tudo que está oculto. Normal. Então ele falou que não tem essa opção. Está errado. Tem essa opção. Pelo gerenciador de arquivos, é possível ter somente acesso de leitura dos arquivos, não podendo ser alterados os dados e atributos. Que é a mesma coisa aqui, né? Claro que pode alterar os dados. Pode fazer tudo no gerenciador. Tá? E quando ele fala de atributos, aqui ele fala de permissões. Né? Você não pode alterar as permissões. Pode. Desde que o usuário tenha permissão para fazer aquela ação, ele pode. Ok? O gerenciador de arquivos pode ser ativado através do acionamento simultâneo das teclas Windows e a tecla E. Essa é a tecla de atalho para abrir o explorador de arquivos do Windows. É isso aí. O Windows mais E. O Windows é de explorador. Ok? No Windows 10, esse cara passou a chamar explorador de arquivos. Né? Antes era chamado de Windows Explorer. Mas as questões ainda continuam falando Windows Explorer quando é o Windows 10, né? É um negócio meio complicado aí, mas fazer o quê, né? A gente aceita. A banca pode cobrar, né, o nome certo pra gente. Mas errar, nesse ponto, eles não vão aceitar o recurso, não. Vai falar, estuda mais. Não dependa de recurso. Questão 4. No Windows 7, por padrão, há alguns atalhos no menu iniciar, tais como documentos, imagens, músicas e entre outros. Ao clicar em imagens, o Windows Explorer é aberto e um caminho, a localização, né, o endereço completo, é mostrado ao usuário. Qual é esse caminho? Então ele abriu imagens, né, no Windows 7. Vai ser arquivos, imagens, bibliotecas, imagens, imagens, arquivos, C2 ponto imagens, C2 ponto figuras. Qual que é a letra aí? A, B, C ou D ou E? Ainda mais. Letra A, letra B, letra C. Vamos ver? Letra B, tá? Esse aqui é um pouco controverso com a nossa realidade hoje, né? Tem muito tempo que ninguém usa o Windows 7, é mais difícil de lembrar, tá? Mas no Windows 10, seria o quê? C2 ponto imagens, letra D, tá? Como no enunciado falou que é o Windows 7, aí o Windows 7 trazia dessa forma. Bibliotecas, imagens. Por quê? Aí mudou. Essa pasta imagens, ela é uma biblioteca. Quando você abre o explorador, tem lá imagens, documentos, né, downloads, tudo faz parte, que é chamado de biblioteca. Por quê? É uma pasta que agrega todos os tipos de arquivos idênticos, né, iguais. Então você tem diversas pastas de fotos. No seu celular também ocorre isso, né? Aí tem a pasta fotos, que o próprio sistema cria.
Aí lá dentro fica tudo. Igual a pasta câmera, né? Fica todas as fotos que você tirou. Aí quando você vai ver as fotos, tá tudo separado em outras pastas. Mas o sistema organiza para você, que é o mesmo tipo de arquivo. No Windows 10 é C2.imagens. Também. É. Na prova sua está só 7 deles. Então, não vai ter 11 não. Mas o 11 é idêntico ao 10. Hã? 5. 5 questõezinhas boas. Aí, ó, a quinta aí, ó. Um arquivo compactado pode ter um tamanho muito menor do que o arquivo original. E nessa compactação, nenhum dado do arquivo original é perdido. Com isso, quando o arquivo for descompactado, tem-se o arquivo original sem nenhum aperto. Essa alternativa correta a respeito de compactação de arquivos. Então, vamos ver. A compactação de arquivos é possível somente quando o usuário pretende compactar arquivos multimídia. Está certo? Ou não? Está errado. Né? Você compacta qualquer coisa. Não é só multimídia. É só imagem, áudio, vídeo. Isso é multimídia, né? Não, você consegue compactar um texto, uma planilha, qualquer coisa. Tudo compacto, qualquer tipo de arquivo. O WinRAR, FuseZip, Ares Galaxy são exemplos de softwares compactadores de arquivos. O WinRAR e FuseZip, né? 7zip são compactadores, tá? Esse Ares Galaxy aqui, não sei nem de onde eles tiraram isso. Ok? Então, não está correto. Zip e RAR são as únicas extensões de arquivos compactadas? Será? Só existe o zip e o RAR? Existe mais extensão de compactadores? Existem, né? Porque existem diversos compactadores. Então tem o 7zip, tem mais um monte. CloneZip é um monte. Então, os mais famosos são esses. Do WinZip e do WinRAR. É possível compactar uma pasta que contém arquivos já compactados? Então imagine, você tem uma pasta de fotos sua e lá dentro já tem um arquivo compactado. Você consegue compactar essa pasta de fotos? Porque lá dentro já tem alguma coisa compactada. Interfere? Alguma coisa? Compacta? Normal. Você pode colocar 300 pastas compactadas uma dentro da outra e compactar a primeira. Normal. Um arquivo compactado tem exatamente a metade do tamanho do arquivo original. Não, nunca, tá? Relacionado ao tamanho, está muito relacionado ao programa que executou a compactação. Uns compactam melhor, outros compactam menos. Isso aí não tem nada a ver. Então é a letra D. D de doido. Doidos pela Polícia Penal. Seguindo. Múltipla seleção. Múltipla seleção de arquivos, né, ou pastas. Serve para quê? Você selecionar mais de um, né? Então existe a múltipla seleção adjacente, que é do print de cima, que é você selecionar os arquivos em sequência, né? Você pode tanto clicar e arrastar, criando aquela caixinha, né, com o mouse, seleciona adjacente, ou clicar no primeiro, apertando o Shift, clicar no último. Seleciona todo mundo naquela sequência, ok? E existe a seleção que não é adjacente, né, que é alternada, usando o botão Ctrl. Tá? Então você clica em um, apertando o Ctrl, depois clica no outro aqui, clicou no outro aqui, aleatoriamente. É uma seleção aleatória, não adjacente. Ok? Tecla de atalho Ctrl A para selecionar tudo. Ok? Então, você está numa pasta, deu Ctrl A, seleciona tudo que está dentro dela. Certo? Ctrl A de quê? All. Só lembrar da all time, né? All. Tá? Então, all significa tudo, né? Então, para selecionar tudo. Beleza? Teclas de atalhos mais comuns, né, cobradas do explorador. Então, Ctrl A, selecionar tudo. Ctrl N, para você criar uma nova janela. Então, você está com a janela aberta, lá no C2.imagens, por exemplo. Dá um Ctrl N, abre outra janela do imagens. Ctrl Shift N, para criar uma nova pasta. Onde você estiver. Na área de trabalho, em documentos, em downloads, vai criar uma pasta. Ctrl W, fechar a janela. Tá? Que é interessante também. Alt mais F4. F4 também fecha a janela, tá?
Aí lá no Office tem uma diferença entre os dois aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas no explorador os dois vai fazer a mesma coisa, fechar a janela. F5 para atualizar. Então, por exemplo, quando você está numa rede, aí tem uma pasta na rede, aí alguém joga um arquivo lá dentro. O arquivo não aparece de imediato, depende muito da velocidade da rede. Né? Se for uma rede boa, cai de imediato. Se não, você vai ter que apertar um F5 para atualizar, para dar aquele refresh ali, né? A atualização. É igual atualizar um site, a página, F5 também. F2 para renomear um arquivo ou pasta. F3, pesquisar. E F4, exibir lista da barra de endereço. Então, tudo que você pesquisa, o Windows vai registrando. Quando você clica lá na barra de pesquisa, abre uma listinha do que você pesquisou por último. Aí você aperta o F4, exibe essa lista. Tá? Então, Ctrl A, né? F2, esse aqui, Ctrl Shift N, são aí, esse aqui também, né? Alt F4. São aí os campeões, né? Essa lista, os mais cobrados e esses mais ainda. Então, o que eu digo sobre atalhos? Utilizem. Tá? Pega essa lista em casa e testa e passe a utilizar. Porque você só vai memorizar utilizando. Não tem outra forma de aprender atalho. Não queira decorar atalho, que não vai adiantar, né? Você vai perder seu tempo, porque existe muitos atalhos. São muitos, 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 muitos. O Windows tem 1 zilhão de atalhos. Cada programa lá dentro tem mais um monte de atalho. Então, é perca de tempo. Tem que aprender. Ok? Nós vamos seguir para a próxima aula aí. Explorador. Vamos. Manipulação de arquivos. Deixa eu ver qual que é a próxima aqui. Enquanto a moça volta ali. Suporte. Três. Ah, tá. Nós vamos dar sequência aí no Word, tá? Bom, o Word é o nosso editor de textos. Deixa eu ver se eu não tenho essa aula aqui que eu já abro ela. Então, tá, não, vamos falando aqui. O Word. Então, o Word é o editor de textos da Microsoft, né, da suite Office. Então, na suite Office, nós temos Word, Excel, PowerPoint, né, são os principais. Tem mais outros lá também. Agora nós vamos iniciar o Word aqui, né, o Word é um pouquinho maior, a gente detalha as funcionalidades dele. Oi? Não, é a aula de Word, o slide mesmo. É o 3 aí, 3.0. Então, aí os atalhos, né, as configurações básicas são iguais, né, no Word, no Excel e no PowerPoint. O que muda são só as particularidades. Então, o Word é maior, depois vem o Excel, a gente diminui um pouco, porque já não precisa falar algumas coisas que se repetem, o PowerPoint é menorzinho ainda, tá? Então, vou mostrar para vocês, né, a interface aqui do Word, a carinha dele, né? Então,
na cara dele, o Word é separado por... Lá em cima, quando você abre ele, tem os menus. Né? Menu arquivo, menu exibir, né? Ou exibição. Tem diversos menus. Aí dentro de cada menu, você tem os grupos. Vamos lá, deixa eu avançar aqui. Isso. É disso aqui. Então, aqui em cima, no alto, nós temos as guias, né? Cada guia dessa tem um grupo de configurações. Então, você tem lá guia menu inicial, né? Ou guia início, depende da versão do Office. Guia design, layout da página, preferências, né? Descrição, revisão, por aí vai. E dentro de cada guia, nós temos os grupos, né? Cada quadradinho desse aqui é um grupo. Ok? E esse em azul aqui, que vem até aqui, é chamada de faixa de opções. Então, a faixa de opções divide em guias e cada guia divide em grupos. Ok? Lá em cima nós temos a barra de título, né? Aqui o número 2 é a guia, né? Número 3 é a faixa de opções, que é o total. 4 é cada grupo, é cada quadradinho desse. 5, o acesso rápido, que é esse cara aqui, ó. Né? O acesso rápido. O que tem no acesso rápido? O disquetezinho para você salvar, né? E as opções de desfazer, refazer. Nós vamos ver isso detalhado. A 6 aqui são as regras, né? Tem a régua aqui e tem a outra régua lateral aqui também, que não está aparecendo aqui no print. 7, ponto de inserção, né? Aquele palitinho fica piscando, onde vai sair a letra, chamado de ponto de inserção. O 8, área de trabalho. Área de trabalho do Word, né? Que é essa folha em branco aqui, que simboliza a folha A4. 9, barra de rolagem, que é a barrinha lá para você descer o documento. E 10, barra de status, que é essa barrinha aqui. O que ela mostra? Alguns status sobre o documento. Então mostra, você está na página tal, de tal, né? Na página 10 de 100. O documento tem 100 páginas, você está na 10. Te mostra quantas palavras tem no Word. Te mostra o idioma do seu Word, tá? Do lado de cá mostra algumas formas de exibição. Nós vamos ver detalhado. E o zoom. Então essa é a cara do nosso Word. Tipos de arquivos, né, que o Word lê e grava. As extensões. Então, a extensão padrão do Word, atualmente, é a DocX. Tá? O Office, antes, né, de 97 a 2003, era somente Doc, não tinha o X. Ok? Então, o Word atual tem o X. E o antigo, sem X. Modelo do Word é DOTX. Tá? O modelo é um tipo de documento que você cria com toda a configuração e ela vai servir de modelo para as próximas. Então, quando você não quer ficar reconfigurando aquele documento, você precisa usar ele um monte de vezes, você já cria no formato DOTX. Toda vez que você criar um novo a partir dele, já está todo configurado. Por isso que ela chama de modelo. LibreOffice. Né? O LibreOffice é o Office open source, né? Que é software livre, tá? Código-fonte aberto, gratuito. É o Office do Linux. A extensão do LibreOffice. O Writer, que é o editor de texto do LibreOffice, é o ODT. Tá? Nós temos aula sobre ele também. O Word lê e grava em PDF também. Em páginas web, né? HTML, HTML. Em formato rico, né? O RIC Text, que é do WordPad. Extensão RTF. O WordPad é uma versão com configurações mínimas ali. Então, o Word, o Excel, o PowerPoint, ele é pago. Né? Ele não vem junto com o Windows. É um programa à parte, você tem que comprar. Você comprou o Windows, depois compra esses acessórios. O WordPad é um Word gratuito, nativo do Windows. Ele já vem com o Windows. Só que ele não tem todas as funcionalidades. É como se fosse uma amostra grátis do Word. Tá? Só tem algumas funções básicas. O texto simples, né? Do bloco de notas. .txt. Que são textos que têm poucas formatações. Né? Você não adiciona imagem, não adiciona gráfico. E por aí vai.
Então vamos ver as guias aí, né? Do Word. Guia arquivo. Na guia arquivo, você pode adicionar um novo documento. Aqui entra a questão das teclas de atalho, tá? Que são os mais importantes pontos cobrados no Word, tecla de atalho. Então, Ctrl O, para mim criar um novo documento, tá? O de novo, tá? Novo. Para abrir, né, um documento que você já criou antes. Ctrl A. A de abrir, né? Fica fácil aí de associar. Esse aqui é a tecla de atalho mais confundida dos alunos, tá? Para selecionar todo o texto, a tecla de atalho é Ctrl T. T de todo, ok? Não é Ctrl A, tá? Ctrl A é para você selecionar tudo no explorador de arquivos. Selecionar pastas e arquivos, tá? Se selecionar um texto inteiro é Ctrl T. Beleza? Não pode confundir, tá? E o que as provas cobram é exatamente isso. Se perguntar do Word, tecla de atalho que seleciona tudo, pode ter certeza que Ctrl A vai ser a letra A. Para todo mundo marcar ela, tá? Mas só lembrar, no Word não é Ctrl A, Ctrl T, de tudo. Salvar é outra também que é bem confundida, tá? Ctrl A é para abrir um documento criado anteriormente. Para salvar, Ctrl B, tá? O pessoal confunde com Ctrl S, né? Porque Ctrl S é salvar no LibreOffice e em outros programas. Mas aqui no Word é Ctrl B, B de bola, né? Tava dando uma aula e a menina falou, é Ctrl B de boia. Boia para salvar. Eu falei, você lembrando na prova, qualquer associação que você fizer serve, né? Então é Ctrl B de boia. Salvar como? F12, tá? Quando você salva como? Quando você está criando uma cópia do arquivo atual. E aí você, por exemplo, tem a opção de mudar a extensão. De DocX para Doc, para PDF, para qualquer coisa. Normalmente, quando você vai exportar em PDF, você está fazendo o quê? Dando um salvar como. Você está criando um novo documento, é uma cópia. Essa função salvar como. Imprimir, Ctrl P. Essa todo mundo sabe, né? Todo mundo já usa. Então, memorizou porque usa. Ok? A partir do momento que você começar a salvar, né, com a tecla de atalho, criar um novo com a tecla de atalho, usar a tecla de atalho, você vai memorizar. Pois é. Então, é uma coisa que você não vai errar na prova. Você tem certeza. Tem que usar. Alt F4. Fechar janela do Word. Tá? Aqui vem aquela diferença. Ctrl W, fechar somente aba ativa. Tá? Qual que é a diferença disso, né? Então, o Alt F4, ele funciona no Word e no Windows inteiro. Ele é um atalho geral. Ele fecha qualquer janela inteira. Fechou a janela toda. Um abraço. Tchau. É igual clicar no Xzinho. O Ctrl W, ele fecha só a janela ativa. Por quê? Tanto no Word, no Excel, no PowerPoint, ele funciona em duas janelas. Tem a janela do programa e a janela do documento. Tá? Então, quando você pode reparar, está lá o Word. Aí tem a folhinha, né? Aquela folhinha é a janela ativa. Então, se você der um Ctrl W, a folhinha some, você vai ficar com a telona cinza do Word, mas com todas as opções ainda. Aí você pode criar um novo documento. Essa é a diferença. Se você der um Alt F4, vai fechar o Word inteiro. Ok? Não confundir. Localizar, Ctrl L. L de localizar. Tá? Isso aqui é tranquilo, né? Substituir, Ctrl U. Isso aqui é para quê? Você substituir uma palavra pela outra. Que normalmente chama localizar e substituir, né? Então, localizar é quando você quer encontrar uma palavra. Só encontrar. Ah, eu quero encontrar no meu texto onde está escrito João. Pronto. Ctrl L, João, vai para onde está o João. Eu quero substituir João por Maria. Aí, o Word vai localizar para você todo lugar que tiver João e vai trocar por Maria. É uma forma bem fácil também de se trocar uma palavra pela outra. Se aquela palavra for muito repetitiva, imagina se tem 1000 João para trocar por 1000 Marias. Se for trocar um por um, é cansativo, né? Então, você dá um Ctrl U. Ele substitui todos ao mesmo tempo. Ele te dá essa opção de substituir um por um ou todos. E para
F5, tá? O ir para é quando você quer ir para um determinado local. Por exemplo, uma página. Você está num documento lá no livro, tem 500 páginas. Você acabou de abrir e quer ir para a página 400. Foi a última que você leu, né? Então você dá um F5, aí tem lá a opção, páginas, títulos, você quer ir para onde? Para a página 400. Vai direto. Correção ortográfica, né, e gramatical, F7. Tá? Desfazer, Ctrl Z. Ctrl Z de desfazer. Essa aqui também a maioria das pessoas sabem, porque usa. Né? Isso aqui você precisa usar o tempo todo. Toda hora você erra alguma coisa, você vai lá e desfaz. Né? Uma ação que você fez incorretamente. Refazer, Ctrl R. Então, você desfez. Ah, mas não era para desfazer, não. É para refazer mesmo. Aí volta o que você tinha feito anteriormente. Ok? Gravaram aí tudo? Tira uma foto aí. Tira uma foto e guarda no cérebro. Né? Então, atalho é isso. Tem que usar. Não tem jeito. E o Word é uma coisa que a gente usa sempre, né? Vocês estão estudando, é no Word, vocês trabalham com Word. Então, usa os atalhos. Né? Imprime a lista de atalho e vai usando. E você vai memorizar, tenho certeza. Questãozinha aí, ó, de gracinha. E cai, viu? Sob extensão do Word, do Excel, do PowerPoint. Muito simples. A extensão padrão de salvamento do arquivo do Word é letra. Essa é de graça. Papai Noel mandou direto para vocês. Isso aí, tá? Padrão, DocX. A Doc também mas não é o padrão atual. É dos antigos, tá? Se não tiver DocX, aí é Doc. Beleza? E DOT? DOT é o padrão dos templates, né? Que é os modelos. Da mesma época dessa aqui. Né? Do antigo. Que o atual é DOT-X. Né? O atual todos terminam com X. Guia. Página inicial. Então, nessa página inicial, ou guia início, o que nós temos lá? Olha só como é difícil isso aqui, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, né? Isso aqui todo mundo já conhece. Que eu utilizo também. Então é lá que fica o famoso copiar, colar, né, recortar, que é a área de transferência do Word, tá? E existe o colar especial, tá? Colar especial é quando você tem mais de uma opção de colagem. E nessas opções, você pode colar com a formatação da origem do texto de onde você tirou, formatação do destino, que é o texto atual seu, uma mesclagem de formatações. Então, às vezes, você copia um texto da internet e você não quer a formatação do jeito que está lá. Às vezes, estão as letronas grandes, né? Você quer que fique com a mesma formatação do seu texto atual, do seu documento. Então, você vai na opção salvar, colar especial, né? Então, na hora que você der um Ctrl V direto, vai ser o colar normal. Vai pegar da origem e colar no destino, tá? No colar especial, você clica aqui, ó, nessa setinha, ele abre a opção colar especial e aí tem lá as opções. Formatação da origem, formatação do destino, ou mesclar as duas, juntar uma cal. Aqui temos 3 atalhos também muito cobrados, mas esses aqui são muito fáceis, tá? Negrito, itálico e sublinhado, né? Muito fácil. Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S. Oi? Ctrl N? Lá no explorador ele abre uma nova janela. No explorador, tá? É Ctrl N. Quando você quer abrir 2 janelas da pasta que você tá. Então aqui, em formatação do Word, Ctrl N, negrito. Tá? Essa é fácil, né? A primeira letra do nome da função. Negrito, itálico e sublinhado. Então é de graça. O famoso Ctrl NIS, né? Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S. Opções de formatação da fonte, né? Grupo fonte. Cor da fonte, né? Todo mundo já conhece. Aquele lazinho ali com o vermelhinho embaixo. Só para trocar a cor da fonte. Subscrito, né? O subscrito é essa função de você escrever
abaixo, né, da linha do texto. Então você vai escrever X2. O botão é até esse aqui mesmo. Na opção do Word lá tá assim, um X e um 2. Então, quando você vai escrever, por exemplo, H2O, né? O 2 ele tem que ficar abaixo da linha do texto. Essa é a função subscrito, tá? E a tecla de atalho dela é Ctrl igual. Ctrl igual, subscrito. Sobrescrito, né, que é o contrário. Quando você vai colocar uma potência lá, né? 2 ao cubo, o 3 ficou acima da linha da escrita. Essa é a função sobrescrito, tá acima. Atalho Ctrl Shift mais, né? Esse mais aqui faz parte da função mesmo, né? O mais em vermelho aqui só indica que são a junção de duas teclas. Duas ou mais teclas. Taxado. O que é um taxado? Taxado é um texto riscado. Quando vocês estão estudando legislação lá, né? Uma lei que já foi alterada, o que acontece com ela? Ela fica taxada lá no site lá do Planalto, que vocês acessam, né? Para estudar as legislações. Então, o texto está riscado. Significa que aquela lei está inválida já. Foi alterada, né? Foi revogada, foi atualizada, alguma coisa mudou. Realçar texto, né? Esse cara aqui é o marca-texto do Word. Primeira função. Você risca, faz um tração amarelo lá para marcar o texto. Questãozinha aí. Considerando o editor de texto Microsoft Word 2010, versão em português, em sua instalação padrão, ao selecionar uma palavra no documento e em seguida utilizar as respectivas teclas Ctrl N e Ctrl S, o que vai ocorrer? Qual que é a letra? Né? Ctrl N, o que faz? E Ctrl S, o que faz? E aí? Letra C? Quem dá mais? Todo mundo concorda? Exatamente. Ctrl N para negrito, Ctrl S para sublinhado. São teclas de formatação, tecla de atalho de formatação, tá? Então essa é bem tranquila, né? Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S. Pois é, essa aí caiu, ó, 2021 caiu, né? A prefeitura de Belém lá. Quem sabe, né? Caiu um assim, apesar que questão muito fácil é contraditório, né? Se é fácil, muita gente acerta, né? A concorrência eleva, aí fica difícil por esse lado aí. Grupo parágrafo, né? O que tem lá no grupo parágrafo? Alinhamento, tá? Então existe o alinhamento à esquerda, centralizado e à direita, tá? Todo mundo conhece essas opções? Sim, né? Aqui, ó, alinhamento à esquerda, né? O texto vai ficar aqui, dessa forma, tá? Meu alinhamento aqui ficou ótimo, né? Alinhamento à esquerda, tá? O alinhamento à direita é o contrário, né? As linhas todas acabam na mesma posição do lado direito e do lado esquerdo cada uma acaba no tamanho que der a palavra. Ok? No centralizado, ele alinha no centro, né? Então fica mais ou menos assim. Ou seja, alinha aqui. As pontas ficam cada uma no tamanho. E o justificado é alinha as duas bordas, né? É o texto mais bonitinho, né? O alinhamento mais acertadinho, justificado. Tá? Então, o que eu preciso memorizar aqui? Tecla de atalho. Ctrl mais. Para alinhar à esquerda, qual que é a tecla? Q de esquerda, né? Q. É de centro, centralizar. Ok? G de direita. Ok? E, por fim, o J, né? Para justificar. Então, se você memorizar esse Ctrl Q ali, não tem erro nessa ordem, né? Porque o Q é esquerda, o E é centro. E o J vamos até deixar separado aqui para não... Aqui, ó. Então, ó. Esquerda, direita. E aqui é o centro. Né? Não tem erro. O J é fácil, né? De justificar. Então, Ctrl Q.
Esquerda, centro e direita. Tá? E o J para justificar. Gravou? Classificar, né? Classificar é quando você quer fazer uma ordem, né? É uma ordenação de uma sequência, né? Você quer classificar em ordem alfabética, de A até Z, de Z até A, uma ordem numérica, né? Do menor para o maior, ou inverso. Isso é o classificar. Mostrar tudo, esse botãozinho com um P invertido, né? Essa opção mostra todos os caracteres não imprimíveis, tá? Nesse print aqui eu estou demonstrando os caracteres não imprimíveis do meu texto. Quem são? Cada bolinha vermelha dessa é um espaço, tá? Esse Pzinho aqui, que é o ícone do botão, da função, é um Enter, que é o final da linha, né? A quebra da linha. E essa setinha é um Tab. O Tab é o botão que você usa para abrir um parágrafo. Ok? Então, esses são os 3 caracteres não imprimíveis. Eles são caracteres. Inclusive, na nomenclatura, lembra que eu falei que se colocar um espaço é contado como um caractere? É isso. Tá? O espaço é um caractere. Beleza? Espaçamento entre linhas, né? Você aumentar a distância de uma linha para outra. Simples. Sombreamento. Sombreamento é essa opção aqui, ó. De você colorir o fundo do texto. Tá? E as bordas. Né? As bordas é para você criar uma caixinha. Né? Como se fosse uma célula dentro do Excel. Beleza? Ali tá as duas funções juntas, né? Sombreamento e bordas. Macro, né? Grupo macro. A macro é bem cobrada, né? A macro nada mais é que uma automatização de alguma tarefa. A macro é bem assim interessante, que a macro ela pode ser programada e ser um programinha que roda dentro do Word, ou dentro do Excel, ou dentro do PowerPoint. Tá? Inclusive, existem os vírus de macro, né? Então, eu já até vi programinhas, um joguinho, que rodava dentro do Excel. Então, era um jogo feito via macro. E a macro, qual que é a função dela? Automatizar uma tarefa. Então, por exemplo, você quer automatizar uma formatação. Aí você começa, vai lá na opção macro, clica lá, ele começa a opção gravar macro. Aí a partir daquele momento que você está gravando a macro, todos os passos que você fizer vai ser gravado e vai ser repetido na hora que você acionar essa macro. Exemplo, você vai lá e seleciona o texto e coloca negrito, centralizado, tamanho 20. A macro está gravando isso. Aí você pega a primeira linha, coloca um parágrafo X, ou centraliza, coloca a fonte tal cor. Aí beleza, essa é a formatação que eu quero. Quando eu finalizar, eu vou lá em parar a gravação da macro. Ele vai me perguntar: você quer criar uma tecla de atalho para acionar essa macro, ou você quer criar um botão para essa macro? Então, quando eu crio uma tecla de atalho, eu posso criar um atalho de qualquer coisa. Ctrl Shift ABC para acionar minha macro. Aí tem que ser um atalho que não existe no Word, óbvio, né? Não tem como. Então tem uma coisa que não existe. Ctrl X ABC, tá? Toda vez que eu apertar essa tecla de atalho, vai executar essa ação que eu fiz da minha macro, que é o quê? O texto centralizado, negrito, tamanho 20, né? A primeira linha vermelha, centralizada no tamanho 10, ok? O que eu gravei. E o botão, se eu não quiser criar o atalho, eu posso criar o botão. O botão aparece lá na barra de menus do próprio Word. É um botãozinho mesmo da macro. Aí tem um desenhozinho lá do raizinho dela, você clica. Quando você clicar, executa essa macro. Então vocês entenderam que a função da macro é realizar uma tarefa automaticamente para você. Né? Você tem uma coisa que você precisa fazer 50 vezes no mesmo documento, você cria uma macro para isso. Ok? O pessoal usa muito macro no Excel para fazer cálculos. Para não precisar ficar fazendo toda hora o mesmo cálculo. Aí só clica no botão, aciona aquele atalho que ele criou, ele vai fazer aquele cálculo. Tá? Então a macro, ela é perigosa. Tá? Toda vez que você abre um documento que tem macro, o Windows vai te perguntar. Né, você conhece a origem, esse documento é uma macro, então, porque existem os vírus que rodam dentro de macro. Ok? Mala direta. Mala direta é a função para você criar documentos em massa. Então, por exemplo, o professor precisa mandar um monte de carta, né, para os alunos, né, com o resultado final agora, né, chegou o fim do ano. O professor, a escola, sei lá, quer mandar, né, tem 200 alunos na escola.
Aí quer mandar uma cartinha para cada um com a nota dele. Imagina você ir no Word e fazer a 200 cartas, né? Bom dia, aluno, boa tarde, boa noite, fulano de tal, turma tal, você tirou a nota tal. Quando você observar dentro desse texto, o texto é padrão, né? O bom dia, ou boa tarde, boa noite, fulano. O que vai mudar de um texto para o outro? O nome do aluno, a turma e a nota. O resto é tudo igual. Ok? Então a mala direta serve para isso. Então a mala direta, você programa ela vai ler esses dados que mudam o nome, a nota e a turma de uma base de dados externa, que normalmente é uma planilha do Excel. Então lá na planilha você tem lá os 200 nomes de aluno com as 200 notas dele e as turmas. Aí a mala direta do Word vai lá nessa base de dados e vai preencher automaticamente os 200 documentos com os nomes certinho e com as notas certinho, tudo. Aí o professor, a escola só envia, tá? Então, a mala direta serve para você criar diversas cartas, né? Criar diversas mensagens de e-mail, criar envelopes, etiquetas, tá? Então, quando você precisa fazer uma sequência muito grande de documentos, criar documentos em massa, você usa essa função, mala direta. Certo? Tranquilo? Ó, a questãozinha de atalho aí, boa também, ó. A sequência de atalhos de teclado que permite uma edição de texto previamente selecionado que ele seja recortado. O cara ainda colocou ali, ó, entre parênteses, movido. Esse cara aqui é um Papai Noel, né? Tão bom que ele é. Né? Essa aqui, quem não erra uma questão dessa? Quem errar uma questão dessa, só se já tiver tonto já, né? Qual que é a letra? Para recortar, mover. Hã? Ctrl X. Só lembrar da tesourinha, ó. Né? Ctrl X, essa aqui não pode errar, não. Isso aqui vai ser igual na Copa, né? Na hora de bater o pênalti, o cara chutou na trave. Na hora que mais precisava fazer o gol, e bateu na trave. Aí não tem jeito, né? Aí o cara azarou o esquema. Então é isso, errar uma dessa, né, jogar ponto fora. Não, você errou uma dessa aí, você vai cair umas 50 posição. Sem brincadeira. Mas é, de verdade. Porque é uma questão muito fácil. Todo mundo vai errar, acertar, né? 90% vai acertar. Até no chute. Excel, próximo. Até quem não estudou, tá? Porque é um. Você vai passar raiva. Se acontece, não estudar e fazer, você passa raiva. Por quê? Às vezes a pessoa tem uma boa base, ela acerta muita coisa. Não tem jeito. Aí a pessoa acerta. Oi? Ctrl B. Ah, sim. Aí, ó, mais um aí, ó. Ctrl B para salvar, bombeiro, né? Eu tinha falado aqui a boia, né? Tem um bombeiro também para salvar. É uma boa, tá? Então a pessoa vai lá sem estudar e acerta 50% da prova. Não tem jeito, né? Tem que se lascar primeiro para depois usufruir, né? Já tem que ir preparando pro TAF desde já, né? Depois de ser aprovado, não dá tempo. Você pegar o preparo físico, não. Hã? O tempo é rapidão. Depois que sair a nomeação, nomeou todo mundo, eles devem dar um mês para frente, dois, no máximo. Eu acho pouco, viu? Se o camarada for sedentário, o bicho pega. Agora, para quem já tá treinando, beleza, né? Apesar que o treino é bem específico, né? Tem que correr não sei quantos quilômetros lá, e pular não sei o que lá, é um negócio meio complexo. As barras o bicho pega, né?
Flexão também. Psicológico. É o psicológico que interfere. É. Se o psicológico estiver abalado, você já perdeu 50% da força. Não é só força, né? Bora lá? Excelzão. Então, nós vimos lá o Word, né? Então, a cara do Word, do Excel, do PowerPoint é basicamente a mesma, né? O que muda são as opções específicas. Então, o que é igual, nós não precisamos ver, tá? Então, a faixa de opções é a mesma coisa, as guias as mesmas, né? E por aí vai. Bom, o Excel é um editor de planilhas eletrônicas, né? Então, tem essa gradinha aqui. Aqui eu tenho uma coluna e aqui eu tenho uma linha, tá? As colunas recebem o nome de letras, né? E as linhas, números, né? São numeradas. E o encontro de uma coluna com a linha, essa interseção é chamada de célula, né? Esse retângulozinho aqui. Esse botão aqui, não está dando para ver muito bem aqui, mas ele é assim, né? Metade colorido. Esse botão significa o Ctrl A, né? Selecionar tudo. Tá? Embora, para selecionar tudo no Excel vai ser o quê? Ctrl mais quem? No Excel. Igual no Word. Qual que é do Word? Selecionar tudo no Word. Ctrl T. Então, no Excel vai ser igual? Vai, tá? Os atalhos são do Office. Então é Word, Excel, PowerPoint, tudo mesmo. O mesmo. Ok? Ctrl T, para selecionar Ctrl T de tudo. Exatamente. Então no Excel ele já vem com esse botão. Você clica aqui e seleciona a planilha inteira. Tá? Aqui embaixo tem de fato as planilhas, né? Cada botãozinho de mais, você clicar aqui, abre uma nova planilha. Esse é o Excel. Qual? Ctrl T? Não, para tudo. Para o Word, para Excel, para PowerPoint, todos. É os mesmos atalhos. Os atalhos são únicos dentro do Office. Para selecionar tudo no Excel? Ctrl T. Também. No Word, no Excel, no PowerPoint, vai ser os mesmos atalhos. Ok? Então, aquele arquivo do Excel lá que a gente chama de planilha, aquilo é uma pasta de trabalho, tá? Planilha é isso aqui, ó, cada aba dessa. Ok? Então, a pasta tem diversas planilhas dentro. Beleza? Não confundir. Aqui, por isso que aqui embaixo ela chama Plan 1 ou Planilha 1. Quando você clica aqui, vai Plan 2, Plan 3, Plan 4. A pasta é o arquivo. Né? O que a gente chama de planilha é a pasta de trabalho. Aí quando você abre ela, lá dentro tem diversas planilhas. O padrão já vem com 3, né? Aí você cria mais conforme você precisa. Ok? Seguindo. E aqui, selecionando várias células, né? Múltipla seleção aqui de células. Então, se você clicou na primeira, apertou o Shift, clicou na última, o que vai acontecer? Uma seleção das células adjacentes, tá? Se você apertar com Ctrl, vai ser células separadas, igualzinho lá no explorador. Mesma coisa. Você clicou no nome da linha, que é o número, vai selecionar a linha também. Clicou no nome da coluna, vai selecionar a coluna inteira. Inserir texto, né? Numa planilha, os dados que você insere ou é um número, ou é um texto, ou é um cálculo, tá? Então, você escreveu aqui casa. Então, são letras, né? O Word já sabe que é texto. E o alinhamento é à esquerda. Quando você digita um número, o alinhamento é à direita. Ele sabe que é número, diferenciar isso. E um cálculo, qual que é a diferença de cálculo para número? O cálculo começa com um igual. Significa que você vai fazer aquela conta ali. Então, igual 1 mais 1. Aí aqui na célula fica o resultado. Quando você clica na célula, na barra de fórmulas, mostra o cálculo exato que está rodando ali de trás. Beleza? Ok. Para mim fazer um cálculo no Excel, eu uso só o mais? Não. Tá? Ou o igual, né? Eu posso usar o mais também.
Então, quando você faz lá igual 1 mais 1, ele vai somar 1 mais 1. Eu posso colocar mais 1 mais 1, vai ser a mesma coisa. Então, o mais e o igual tem a mesma função para você indicar para o Excel que você quer fazer uma conta, um cálculo. Tá? Posso começar com menos? Posso. Só que aqui vai ser um cálculo de número negativo. Beleza? Eu estou querendo calcular menos 1 mais 10, por exemplo. Ok? Eu não preciso colocar igual menos 1 mais 10. Não precisa. Só colocar menos 1 mais 10. Arroba também é utilizado para fazer cálculos, mas aí é relacionado a tabelas dinâmicas, né? É um Excel avançado. Não é? Tudo. O Excel tem um monte de equação pronta e você pode criar as equações também. Tá? Excel é planeta, né? Um mundo, entendeu? Gigante. Bom, os operadores, né? Os operadores é da matemática normal, né? Soma, subtração, né? Multiplicação, divisão, potência, né? É o chapéuzinho. E porcentagem. Ok? Normal. De boa, de boa. Então, vamos fazer um cálculozinho aqui, né? Igual 3 vezes 8 mais 10. Né? Qual que é o resultado? 34? O resultado não é 83? Tal. Como é que é isso aqui? Aqui entra a questão da ordem das regras, né, da matemática. Então, segue a mesma regra, né? Então, quem tem preferência? A potência, você tem uma fórmula lá. A potência é a primeira que é resolvida. Depois, multiplicação e divisão. E depois, adição e subtração, né? Isso aqui é a aulinha lá da segunda série, né? Tá? Lembrete. Então, o que acontece aqui? 3 vezes 8, 24, né? Mais 10, 34. Né? Não vai ser 8 mais 10, 18 vezes 3, não. Aquela bagunça lá, né? Conversando, brigando, xingando, jogando papel nos outros, jogando borracha, por aí vai. É só zoeira. Bom, e se você quiser, né, que a sua equação contraria essa regra aqui, né? Você quer fazer a soma, por exemplo, primeiro que a multiplicação. Aí você usa quem? Parênteses. É a mesma coisa da matemática, né? Então, jogou no parênteses aqui, vai ser 10 mais 40, que é 50, depois é 10. Ok? Tirou o parênteses, aí inverte a coisa. 40 vezes 10, mais 10. Beleza? Isso aqui é só o relembrete do relembrete. Bom, referências, né? O que são as referências das células? Referências são os endereços da célula, né? Toda célula tem um endereço. O endereço é formado por a letra da coluna e o número da linha. Então, a primeira célula do Excel ela é o quê? A A1. Aí, a primeira célula da segunda coluna vai ser quem? B1. Está na coluna B, na linha 1. Tá? Que é o caso aqui, né? Essa é a A1. Essa é a B1. Aqui é a A2. Aqui é a B3. Por aí vai. Tá? Então, se eu quero fazer uma conta lá no Excel, eu vou fazer o quê? Igual célula vezes célula. Tá? Então, aqui o que ele está falando? Por que eu coloquei igual B1 mais B2, né, para fazer essa conta aqui, e não coloquei igual 45 mais 28. Qual que é a diferença? Quando você coloca o endereço da célula, se os valores forem alterados, a conta vai ser atualizada automaticamente. Porque você está fazendo uma referência no endereço. Agora, se você colocar igual 45 mais 28, se você for lá na célula e mudar, o total não vai alterar. Tá? Você tem sempre que usar o endereço. Porque senão você vai ter que atualizar tudo de novo o tempo todo. Né? Ninguém faz isso no Excel. Só usa a referência do endereço. Beleza? E para eu fazer um cálculo de duas planilhas separadas. Né? Então tem aqui, ó, planilha 1, planilha 2. Tá? Aí eu quero calcular a célula A1
da planilha 1 com a célula A2 da planilha 2. Ou A1 da planilha 2, tanto faz. O que acontece? Quem eu uso aqui? A exclamação. Tá? Então vai ficar o quê? Igual planilha 2, A1, e aqui o restante, né? Mais, por exemplo, A1. Porque a partir do momento que eu coloco aqui no Excel, ó, igual A1, o que o Excel entende? Que eu estou falando da célula da minha planilha ativa, a que eu estou selecionado aqui, né? Aí a partir daqui eu posso pôr o que eu quero, né? Mais, por exemplo, né? Plan 2, exclamação A1. O que isso significa? Pega a minha célula A1 da minha planilha atual e some com a célula A1 da planilha 2. Estou fazendo um cálculo entre duas planilhas diferentes. Se eu não colocar aquela exclamação, o Excel entende que eu estou trabalhando com as células da minha planilha ativa, a que está aberta para mim. Referência absoluta. Né? O que é uma referência absoluta? Referência absoluta é o que o pessoal costuma chamar de travar a célula, né? Travar o endereço da célula. Então, no Excel, quando você tem lá, né, isso aqui, A1, se você arrastar pela barra, o que acontece? O Excel automaticamente vai pulando a referência. Se essa é A1, a próxima já é A2, A3, A4. Quando você quer fazer um cálculo e você não quer mudar a referência, que é o caso dessa aqui, né? Eu estou querendo calcular cada célula dessa com esse cara aqui. Então eu preciso travar essa referência. Porque se eu não travar, ele vai calcular esse com esse, esse com esse, esse com esse, linha com linha. Então B1 vai virar B2, B3, B4 e assim não vai dar o resultado, né? Porque tá tudo vazio ali embaixo, tá? Então eu preciso fazer o travamento. O travamento eu faço com quem? Com o sinal de cifrão. Como é que vai ficar isso? C9 vezes 2, né? É uma referência normal, tá tudo livre, né? Não tem nada travado. Ó, os dois tá livre. Tanto a coluna C quanto a linha 9. Beleza? Se eu coloco C, cifrão 9 vezes 2, o que aconteceu? O C, a coluna continua livre e eu travei a linha 9. O cifrão vai sempre fazer o efeito de travamento em quem está depois dele. Tá? Se eu coloco cifrão C, 9, eu travei a coluna e a linha está livre. Se eu coloquei cifrão C, cifrão 9, o que eu fiz? O travamento total. Travei linha e coluna. Tá? Então, nesse exemplo aqui, o que eu fiz? Igual a 5 vezes B, cifrão 1. Eu só travei quem? A linha 1. Então, quando eu arrastei para baixo, continuou B1, 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 B1. Então, vai ser cálculo. E quando eu arrastei aqui, o que aconteceu? Ele pegou, né, esse A1 vezes B1, o A2 vezes B1. Por quê? A minha coluna A e linha A está destravada. Então, ele vai seguir a sequência. Normal. Tá? Eu travei só aqui. Inclusive, se eu arrastar para a direita ou para a esquerda, mudar de coluna, vai mudar a referência da coluna? Vai. Por quê? Não tem um cifrão antes do B aqui. Ok? Como eu vou trabalhar só na coluna B, então não preciso travar a coluna. Aqui, quando eu cliquei aqui e arrastei, ele já calcula todos. Entendeu? O que acontece? Eu peguei aqui, ó. Esse vezes esse, deu aqui. Certo? Né? 10 vezes 2, 20. Né? Que é A1 vezes B1. Aí quando eu arrastei esse resultado aqui, aí automaticamente ele já pegou o A2 que estava destravado e calculou com o B1 que estava travado. O A3 vezes B1, 4 e assim. Naturalmente.
Ok? Então, isso é a referência absoluta do Excel. É o travamento da referência. Travamento do endereço. Tá? Função. 11 horas. Acaba em 11 horas? Então, vamos deixar a função aí. Tá? Função é a parte mais cobrada do Excel. Tá? Mas o pessoal acho que já até disponibilizou para vocês os resumos das aulas. Então, estudem no resumo. Não é ter um slide, lê o slide todo, vê o resumo está só os pontos mais relevantes, que é o mais cobrado. Tem 5 questõezinhas lá no final do resumo, façam as questões, tem um gabarito lá, confere. Errou? Pesquisa, né? Estuda e refaz, tá? E aí, nós vamos seguindo aí, no próximo encontro a gente fala aí sobre função. Ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Obrigado, viu?